Ó, Bel lá de Marataízes, dizendo que está muito frio. Newton Lima, queremos a revisão da vida toda. Eu já vou até engatilhar aqui, pessoal, um vídeo que eu preparei para trazer hoje, que trata dessa questão da revisão da vida toda, né? Para a gente dar uma conversada aqui sobre isso. Vou soltar um vídeo e na sequência a gente dá uma conversada sobre essa questão. Então, parei aqui no Newton Lima. Deixem aí, vão deixando aqui no chat, deixem comentários, digam de que cidade estão falando, que pauta querem que a gente aborde aqui, né? Eu vou soltar esse vídeo aqui da revisão da vida toda, depois dou uma atenção aí no chat. Enquanto isso, enquanto vai passando o vídeo aí, vão dizendo aí de que cidade assistem, se está quente, se está frio, qual é a matéria que vocês querem ver tratada aqui na sequência aí. Vamos ver esse vídeo aí, uma matéria interessante, falando da revisão da vida toda aqui. Após o Supremo Tribunal Federal aprovar a revisão da vida toda do INSS, muitos trabalhadores devem ser beneficiados pelo novo cálculo que estabelece o valor da aposentadoria. Veja na reportagem de Kaique Santos. A revisão da vida toda foi aprovada pelo STF na sexta-feira. Agora, todas as contribuições ao INSS podem ser consideradas para calcular a média e aumentar a renda previdenciária. Portanto, valem até as contribuições feitas antes da criação do real em 1994. Alguns advogados começaram a verificar que existiam duas regras que elas coexistiam no tempo, né? Duas regras de cálculo para benefício de aposentadoria. Uma regra que você podia fazer o cômputo, né, para sua média contributiva de todos os seus salários, isso incluía o que estava em cruzeiro, cruzado, enfim, toda aquela bagunça, né, antes do plano real, e a outra regra que dizia que não, que você só poderia considerar as contribuições a partir de julho de 94, que é justamente quando vem o plano real. Então, ok, identificada que essas duas normas estavam coexistindo no tempo, essa tese basicamente fala o seguinte, que o segurado tem direito de usar a regra que é melhor para ele. Com a decisão do STF, ações paradas na Justiça devem voltar a andar. Mas é preciso atenção, já que a revisão da vida toda não é vantajosa para todo mundo. Assim como a possibilidade de aumentar o valor pago pela aposentadoria, a revisão pode baixar o valor do benefício. É bom verificar, junto ao meu INSS, ao aplicativo, verificar o extrato previdenciário da CNIS, é verificar todos os salários que estão lá mês a mês, fazer uma correção monetária e verificar se com essa correção monetária que tem em qualquer sistema da internet, eles têm um salário de contribuição maior para poder pleitear essa ação. A revisão vale para aposentados que conseguiram o direito nos últimos 10 anos e antes da reforma da Previdência de 2019, seja por tempo de contribuição, idade, aposentadoria especial, invalidez ou quem recebeu auxílio-doença ou pensão por morte. O cálculo deve ser feito com base em 80% das maiores contribuições. Você pega 80% dos maiores salários, faz uma média, e aí essa média que você paga para o trabalhador, com incidência de fator previdenciário ou não, a depender ali das condições daquela aposentadoria. Então, se você consegue substituir esses 20% dos salários que são descartados, né, você passa a descartar, por exemplo, um período que antes não estava desconsiderando, você puxa, né, esses salários altos ali para os seus 80% maiores salários, isso vai aumentar a sua média. Mesmo com a decisão dos ministros do STF por 6 votos a 5, a revisão da vida toda ainda não está em vigor. Falta a publicação da decisão e o julgamento no plenário virtual previsto para ser finalizado até 8 de março. O pesquisador comemora o avanço e não concorda que provocará rombo de bilhões de reais, como estimou o governo federal. Houve um terrorismo do atual governo, Guedes e Bolsonaro, dizendo que isso vai ter de corrigir
e haverá um prejuízo muito grande para a Previdência. Isso é inconcebível, até porque são trabalhadores que contribuíram para a Previdência e, nesse período anterior a 94, tiveram salários maiores e, com isso, foram prejudicados nas suas aposentadorias. Gente, Tá aí, uma matéria interessante, né? Vocês notaram aí que essa matéria foi feita naquela semana em que o Supremo, no plenário virtual, deu a vitória de 6-5 para os aposentados, né? E aí, na sequência, a gente teve toda aquela história que a gente já conhece, né? Aquele duplo twist carpado do Nunes Marques, né? Ministro indicado, colocado lá no STF, né? Pelo Jair Bolsonaro, para atrapalhar os aposentados, né? Nesse julgamento aí, a gente tem um papel assim, um papel nítido do Nunes Marques e do André Mendonça, dois ministros indicados pelo Jair Bolsonaro, fazendo quase que uma zaga, né? Uma zaga contra esse julgamento, né? O Nunes Marques pedindo esse destaque aí que anulou praticamente o julgamento que estava definido como 6-5 a favor dos aposentados, depois daquele voto definitivo do Alexandre de Moraes, né? O pedido de destaque recolocou o julgamento no zero, mandou para o plenário presencial, e aí a gente começou uma nova fase a partir daí, né? Com esse processo indo cair no colo do André Mendonça, com a aposentadoria do Marco Aurélio, o André Mendonça ficando de relator, né? E aí a gente tinha um panorama terrível, né? Terrível, com um voto contrário, obviamente, do André Mendonça aos aposentados. O julgamento que era 6-5 a favor dos aposentados ficaria 6-5 contra os aposentados. E aí a gente teve uma boa notícia nesse curso aí, o Alexandre de Moraes, numa questão de ordem, trazendo a questão da prevalência do voto do ministro aposentado, né? Isso prevaleceu com 8-1, só o André Mendonça foi contra essa questão de ordem. Com isso, o voto do Marco Aurélio prevalecendo, portanto, sendo mantido aí, a gente tem uma boa notícia, mas a relatoria do processo ficou com o André Mendonça, que não tem nada para fazer, ele não vai proferir voto, mas formalmente ele, como relator, ele pode segurar o processo no gabinete dele. A gente abordou essa questão aqui no canal, nós temos 2 vídeos recentes aí, falando do papel do André Mendonça e do Luiz Fux nessa não inclusão desse julgamento na pauta, né, pessoal? Primeiro o André Mendonça, como relator do processo, segurando os autos no gabinete dele, né, não liberando para a presidência, porque para a presidência botar o julgamento na pauta, ela precisa que o relator encaminhe os autos para ela. E o presidente do STF, Luiz Fux, que bom que sai da presidência agora, no meio do mês de setembro, aí, a ministra Rosa Weber vai assumir a presidência, e a gente tem um pouco de expectativa, né, com a Rosa Weber, de que ela tome alguma providência, né, para incluir esse processo na pauta, porque o Luiz Fux simplesmente é conivente com esse procedimento do André Mendonça de sentar em cima do processo. Para fazer uma imagem figurada aqui, o André Mendonça está sentado em cima desse processo e o Luiz Fux passa na frente do André Mendonça, olha para ele, vê ele sentado em cima do processo, vira as costas e vai embora. Ao invés dele dizer, tu tá sentado em cima do processo, me dá esse processo para cá, que é o que ele pode fazer. Como presidente do STF, o Luiz Fux não só pode, como deveria avocar esse processo para a presidência e incluí-lo na pauta. A gente tratou bem dessa questão aí nesses 2 vídeos, aí, quem quiser se aprofundar, estão arquivados aqui no canal, é fácil de localizar, né? É só botar ali revisão da vida toda
para Desporto TV na pesquisa, que vai aparecer aí todos esses vídeos que a gente vem fazendo, vem trazendo reflexões sobre esse julgamento. Mas, enfim, a situação é essa, né, pessoal? Muita gente tem me perguntado, tá, Portinho, mas o que tu acha que vai acontecer nesse julgamento? Eu acho que nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar por 6-5. Acho que nenhum ministro vai modificar o seu voto. Quem votou favorável vai manter o seu voto favorável. Lewandowski, Rosa, Fachin, Carmen Lúcia. O voto do Marco Aurélio está mantido. Se não me falha a memória, o 6º voto favorável era do Barroso. Esses ministros vão manter os seus votos, mas a gente precisa que o processo vá para a pauta. Essa é a grande questão hoje. Enquanto não for para a pauta, infelizmente, fica essa indefinição. Mas se eu tivesse que cravar um palpite, digamos assim, que não é um palpite, é da experiência que a gente tem do tribunal, da vida jurídica, né? Vai ser 6-5 para os aposentados. Vai ser 6-5. Por isso a importância da prevalência desse voto do Marco Aurélio, que se a gente tivesse perdido esse voto, aí complicaria muito a situação. Mas, enfim, para que seja 6-5, a gente precisa que o processo volte para a pauta, entre na pauta. E aí eu tenho, assim, a gente sempre tem ilusão, né, pessoal? A gente sempre cria ilusões, né? Até para não viver triste, né? Porque se a gente vai, né? Se a gente não tem a esperança, né? A esperança é fundamental na vida, né? Então sempre fica aquela esperança que a Rosa Weber assuma agora em setembro e coloque na pauta esse processo aí em outubro, novembro, quem sabe, né, pessoal? Existe essa esperança, né? Embora a razão, se a gente vai pensar com a razão, e aí se eu tiver que dizer para vocês, assim, como operador do direito, como procurador federal aposentado, eu diria para vocês que eu acredito, se eu tivesse que apostar também nesse ponto, eu diria que esse processo só vai ser incluído na pauta em 2023. É ruim, mas há uma esperança, sim, de que a Rosa Weber coloque na pauta em outubro e novembro, mas assim, pessoal, né? Tenham esperança, mas a razão tem que falar, né? Tem que falar mais alto nesses momentos. Então é isso, pessoal. Sobre a revisão da vida toda, basicamente é isso, né? Se alguém tiver alguma coisa aí, se ficou alguma questão ainda sobre a revisão da vida toda, me digam aqui nos chat aqui que a gente fala um pouco a respeito, né?